O que você sente quando você vê a injustiça vencendo? Qual o seu sentimento quando você vê a mentira e o engano prevalecendo? Raiva? Indignação? Será que a palavra de Deus fala alguma coisa sobre isso? Olha, fica até o final desse vídeo, porque hoje você vai ver o que Deus fala sobre esse tema. Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Semeando Boas Novas. Theo e Cida falando. Graça e paz, pessoal. E voltando depois de um tempo que a gente deu uma sumidinha aí, né? Nós estamos em fase de mudança, organizando as coisas, a gente realmente deu uma sumida, mas estamos aqui. Isso, pessoal. E eu quero agradecer, tá, a sua participação aqui conosco, que está nos acompanhando. Você que é inscrito, muito obrigada. E você que, porventura, né, tenha aparecido aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Espero que você goste, continue aqui com a gente, né, se inscreva e comece a acompanhar os conteúdos da Palavra de Deus que a gente compartilha aqui com vocês. Muita coisa boa pra gente aqui e nós vamos prosseguir com a nossa série de reflexões sobre o livro dos Salmos. E hoje nós estamos fazendo a reflexão do Salmo 37, Salmo de Davi, o salmo que fala sobre a felicidade dos maus, dos perversos, na verdade a temporária felicidade dos perversos. E Davi já começa dizendo, no versículo 1, não te indignes, é assim que se fala? Não te indignes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Nós temos aqui uma percepção, isso eu já senti, você já sentiu, todos nós já sentimos, uma percepção que vivemos num mundo de impunidade. De impunidade. Com certeza você já viu injustiças, talvez no seu trabalho, talvez no seu departamento, talvez na sua repartição. Você já viu injustiças? Gente que agiu com desonestidade, gente que agiu mentindo, trapaceando e no final se dando bem. Então nós temos uma percepção que vivemos num mundo de injustiça, de impunidade. E Davi começa escrevendo aqui dizendo que não devemos nos indignar nem invejar os malfeitores, porque deles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Esse sentimento muitas vezes toma o nosso coração. Eu muitas vezes, e com certeza você, já sentiu mal-estar, raiva mesmo, ao vermos injustiças. Ficamos irados. O salmista ele já começa, já inicia aqui, porque sabe que é nosso. Davi teve muitos inimigos, né? Então ele soube fazer essa análise do comportamento dos perversos, né? Porque a percepção realmente que nós temos é de que a justiça nunca chega, nunca é feita na vida dessas pessoas, né? A impunidade, ela está sempre ali. A gente até chega a se questionar, mas por quê, né? Por que a gente não vê a justiça sendo feita na vida dessas pessoas? Mas ele já começa dizendo, olha, já começa lá dizendo, ó, não te indignes por causa deles. Não tenhas, não deixa a ira tomar conta de você por causa deles. E nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Nós temos então realmente uma visão, e o mundo é assim. Nós vivemos cercados, basta você ligar sua TV aí, basta você abrir o seu jornal, você vai ver inúmeras notícias
de injustiças, de coisas que nos deixam irados, de situações que realmente nos causam indignação. E a gente se pergunta, cadê a justiça? Será que essas pessoas perversas, os maus, eles estão acima da lei? Será que a justiça não os alcança? O texto já nos orienta que não devemos nos indignar, que não devemos nem invejar a prosperidade dos maus. Nós temos muitas vezes a visão que quem mente, quem trapaceia, quem escolhe caminhos de engano ou caminhos desonestos, corruptos, nós temos muitas vezes a visão que eles prosperam. Que se dão bem. Fala a verdade. Você já viu isso? Você já sentiu isso? As pessoas corruptas, as pessoas que mentem, que enganam, prosperam. Conquistam coisas, conquistam posições que muitas vezes a gente não consegue. A gente nem chega perto com o nosso esforço honesto. E Deus sabe que nosso coração é tomado por esse sentimento. Mas Ele fala, não te indignes, nem tenhas inveja. E aqui nós vamos seguir para o versículo 3. Eu quero que você preste atenção em algumas palavras imperativas que Deus nos ordena, que Deus nos manda. Versículo 3, ele diz, confia no Senhor. Versículo 4, agrada-te do Senhor. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Versículo 7, descansa no Senhor. E no 8, deixa a ira e abandona o furor. Veja que são ordens, são palavras imperativas dadas a nós que queremos viver uma vida reta, uma vida de justiça, de honestidade. Ele diz que não devemos invejar nem olhar para a prosperidade desses maus, mas antes, confia, agrada-te, entrega, descansa. Ora, nós devemos entregar a nossa vida e a nossa direção a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele está observando tudo, os bons e os maus, os que andam em retidão e os que andam em desonestidade. Sim, e quando a gente percebe, vê nitidamente que parece que a justiça não está sendo feita, que a impunidade ela reina, a palavra que nos diz que essas pessoas logo serão ceifadas, como a erva, e murcharão como a verdura. Muitas vezes nós queremos que a justiça de Deus ela se manifeste, ela seja feita na hora que a gente quer, naquela hora que a gente está passando a injustiça. A justiça de Deus, ela vai ser feita, mas no tempo de Deus. É por isso que ele diz aqui, espera nele. Nós devemos esperar no Senhor. Não se indignar por causa daquele que prospera em seu caminho e por causa do homem que executa astutos intentos. Deus não está se referindo aqui àquele que prospera honestamente, àquele que prospera com o esforço do seu trabalho. Deus está falando daquele que prospera desonestamente e que tem astutos intentos. A intenção dele não é boa. E falando aqui dos desonestos, o próprio Salmo 37, no versículo 2, diz que, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, os perversos, as pessoas más que estão aparentemente prosperando, estão por cima da carne seca, estão aí com os melhores salários, melhores empregos, estão aí ganhando, conquistando espaços e posições e coisas através da desonestidade. Essas pessoas têm uma felicidade, têm uma prosperidade que é temporária. Ela tem um tempo.
ela tem um tempo, ela tem um prazo de validade, o dia do Senhor, o dia do Senhor virá sobre elas, e a justiça de Deus cairá sobre elas. E o verso 8 nos diz: deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Nós temos que ter uma administração das nossas emoções, da nossa estrutura emocional, porque senão realmente, essas coisas nos causam indignação, nos causam ira, e é capaz de até você ter problemas de saúde por conta disso. Você fica vendo noticiário, é o político corrupto que foi solto, não sei quem que foi um habeas corpus. Você vê injustiça para tudo quanto é lado. Isso pode fazer mal a você se você não ter uma gerência das suas emoções. E o verso 8 nos diz: deixa a ira, abandona o furor, porque isso não vai acabar bem, não faz bem para você. Então, confia no Senhor. Confia, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e descansa no Senhor. Fica em paz, porque existe um Deus que está observando tudo, os bons e os maus, o justo juiz. Mas, seguindo aqui, versículo 12, onde fala aqui do perverso, como o perverso ele trabalha, como ele atua, como é a operação do perverso. Ele trama contra o ímpio, trama contra o justo. Diz assim: trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Como nós falamos, o tempo de prosperidade dos perversos tem um tempo. Deus vê lá do seu trono, lá do céu, ele vê o ímpio pensando, o mal, o perverso pensando que está se dando bem e que essa prosperidade nunca vai terminar. Mas Deus está olhando e está rindo dele, porque está vendo que o dia dele está se aproximando. Mas Deus não está vendo isso? Quantas vezes você já ouviu isso? As pessoas se indagando, mas cadê Deus? Ele não está vendo? Por que Deus permite o mal? Né? Por que Deus permite o mal? Deus, ele é soberano. Ele está sentado no seu trono, ele reina. E ele não é indiferente. Não pense que Deus está lá e no trono, sentado, reinando, porque ele está sim reinando. Ele é o Senhor de toda a terra, ele é o Senhor do universo e ele não está vendo o que está acontecendo. Mas Deus já estabeleceu o dia do juízo de Deus. O dia que Deus vai se levantar e vai exercer o seu juízo. E essas pessoas acham que nada acontece com elas, que elas estão intactas, que ninguém mexe, que ninguém... Já viu, já conheceu pessoas assim, que acham que nada atingirá elas? Elas continuam fazendo ali, exercendo suas maldades, exercendo suas tramas, porque é o que a palavra de Deus diz. Achando que nunca vão ser atingidos. Eles tramam e que nada, o castelo deles nunca vai cair. Mas vai. Mas vai cair, porque aqui diz, Theo acabou de ler aí, o Senhor se rirá dele, pois de ver que vem chegando o seu dia. Amém. E muitas vezes nós que levamos uma vida correta, trabalhando honestamente e lutando para conquistar nossas coisas, nossas posições, muitas vezes a gente se vê desejando a prosperidade dessas pessoas. A gente vê ele realmente conquistando coisas. E a gente, muitas vezes, é tomado no nosso coração de desejo pelo que eles conquistam, pelo que eles têm e pela prosperidade deles. Mas veja o que diz aqui o verso 16. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Olha só como é a régua de Deus. Essa prosperidade que você às vezes
admira e deseja dos perversos, dos desonestos, para Deus tem um valor muito inferior ao pouco que o honesto tem, que o justo tem. Então, o pouco do justo, eu vou ler de novo, mais vale o pouco do justo. E aqui está dizendo do justo no singular. Do justo, mais vale que a abundância de muitos ímpios. Então você pode juntar aí milionários e a abundância, a riqueza e os tesouros de vários milionários. Mas para Deus, mais vale o pouco do justo, o pouco daquele que trabalha com honestidade, com dignidade e anda de cabeça erguida. Mais vale para Deus o pouco que essa pessoa honesta tem do que a abundância de muitos ímpios. Isso é forte demais. Isso é maravilhoso saber disso. Que coisa maravilhosa. E esse pouco com Deus é muito, porque Deus ele prospera a vida do justo, que vai conquistar seu espaço, vai conquistar riquezas também, vai conquistar em cima da sua honestidade, em cima do seu trabalho duro, né? Em cima da sua vida correta, e digna e honesta diante de Deus. Porque Deus vai prosperar e não vai faltar nada para esse justo. Nada. Pouco que a gente tem e que é bênção de Deus na nossa vida, que é o pouco que nos sustenta, é o pouco que é o suficiente para nossa família, é muito para Deus. É porque o pouco do justo, né, simboliza o quê? Que ali você depende de Deus, né? Deus vai prosperar você com aquele pouco, né? Da ajuda de... não aqui, gente, não queremos entrar no mérito de que o rico também não precisa de Deus. Mas, independente se você é rico, tem muitas posses ou não, ou se você nada tem, Deus tem que ter lugar na sua vida, né? Tem que ter lugar para Ele agir, porque uma vez que você coloca o dinheiro, as posses, a riqueza acima de tudo, onde que Deus vai encontrar lugar para entrar na sua vida? Onde que Ele vai encontrar lugar para agir na sua vida? É isso que Deus está aqui falando na palavra, né? Sendo rico ou não, mas sendo justo, né? Deus precisa de lugar, que você dê lugar na vida dele, na sua vida, para Ele agir. Então, ainda que você tenha riquezas, ainda que você tenha posses, não deixe que isso domine você. Que você ache, não, eu estou seguro, porque eu tenho dinheiro, eu tenho posses, nada vai me faltar. Não, a sua confiança tem que estar no Senhor. Você Sempre. Tem que deixar Deus ter espaço na sua vida para Ele continuar agindo na sua vida. Exatamente. E falando aqui de provisão, nós vamos para o versículo 25, onde Davi fala assim, escreve assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está falando aqui do amparo de Deus na vida daqueles que entregam e confiam e esperam nele. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que é justo, aquele que anda em retidão e confia e espera no Senhor, sempre será amparado pelo Deus. Sempre será amparado pelo Senhor e dele receberá os recursos, dele receberá provisão para ir tocar na sua vida. E como nós falamos aqui, o pouco que nós achamos que na nossa visão é pouco, mas Deus ali abençoa, Deus ali multiplica, aquele pouco ali vai se tornar muito, você vai prosperar e você vai ver ali a mão do Senhor multiplicando o fruto do seu trabalho honesto, o fruto do seu labor, o fruto do seu esforço.
você vai ver ali a mão de Deus abençoando e multiplicando. Você vai ver que aquele pouco que você achava que é pouco é o suficiente, mais que suficiente, para prover na sua vida, na vida da sua família e de toda a sua descendência. Promessa de Deus para nossas vidas. Deus está sempre conosco, nos amparando. Está sempre amparando aquele que vive na dependência dele e que entrega a sua vida a ele e que vive uma vida reta. Deus está sempre esperando. Aquele que espera no Senhor será exaltado pelo Senhor. É claro que isso é no tempo de Deus, mas nós temos aqui uma promessa, nós temos aqui uma palavra de conforto, para que nós saibamos que a nossa vida honesta, a nossa vida de retidão, buscando ter uma vida reta, buscando ter uma vida honesta, buscando não prejudicar ninguém, ela tem recompensa. Ela tem recompensa em Deus. E aqueles que decidiram por viver perversamente, totalmente desprezando ao Senhor e vivendo de forma desonesta, enganando, mentindo, prejudicando, esses serão punidos. Esses serão julgados e punidos pelo Senhor. Nós temos essa certeza e essa convicção a partir da leitura desse salmo. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. O homem íntegro, ele está preocupado em viver a sua vida de forma honesta e reta. Ele não está preocupado com a prosperidade do desonesto. Ele não está ali focando nos ganhos e nos tesouros das pessoas perversas. A falsa aparência, né? Não. A falsa prosperidade do como dissemos aqui no início, uma prosperidade temporária. É temporário, tem um tempo, tem um prazo de validade. Mas o homem íntegro atenta no que é reto. Ele está preocupado em viver uma vida de retidão que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor. E ele, diz o texto, promessa de Deus, terá prosperidade. A prosperidade é essa sim, a prosperidade verdadeira. Terá paz. Terá prosperidade, a prosperidade verdadeira, real. Não essa prosperidade fake, de desonestos aí, de políticos ou de empresários desonestos que pensam que estão bem, que pensam que estão se dando bem. Mas, como diz o texto, o fim deles é breve, o fim deles está chegando, o tempo deles está chegando. Então, não se preocupe com isso. Segue a sua vida, viva a sua vida de forma reta, de forma honesta, servindo a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. E os ímpios e os perversos, eles responderão a Deus. Verso 38 continua: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. Né? E a nossa versão está diferente. Aqui fala: as relíquias dos ímpios todas perecerão. Como é que está a sua versão? A minha versão está assim, a uma serão destruídos e a descendência dos ímpios será exterminada. Então tudo que eles conquistaram, tudo que eles obtiveram de forma desonesta e enganosa, será destruído, será exterminado. Porque é uma prosperidade falsa, é uma prosperidade apenas por um tempo breve, mas será destruído. Mas o homem reto, o homem íntegro, esse sim terá a prosperidade do Senhor. Então a gente pode até passar por situações difíceis, por dificuldades, adversidades, situações complicadas, e a gente às vezes vê, poxa, eu estou passando por essa situação difícil aqui, né? Eu estou passando por vivendo essa dificuldade, essa adversidade, e o cara ali que é desonesto, que é mentiroso, que é enganador, tá bem, tá. Calma, aquieta seu coração.
Não note essa pessoa, não observe. Não foca nisso, não. Não foca nisso, não. Foca na sua vida. Viva uma vida de retidão, porque você sabe, porque agora você sabe que existe promessa para você. Existe uma promessa que Deus irá recompensar aqueles que vivem de forma reta. Eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas como ainda na deixa aqui que o Theo falou, que às vezes a gente é tentado, né? As pessoas veem as pessoas que constroem riquezas de maneira leviana, de maneira desonesta, se dando bem, aparentemente, né? Mas a gente já viu aqui pela palavra que eles têm um fim, vai chegar ao final deles, eles serão desarraigados da terra, serão arrancados da terra, né? Como que a gente arranca um mato, um capim, né? Uma erva, assim Deus vai fazer com essas pessoas. Já está aqui, o dia deles já foi estabelecido. Mas Deus, ele diz no verso 23, só para não fugir daqui, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele, o Senhor, deleita-se no seu caminho, ou seja, permaneça no caminho da honestidade, permaneça fazendo o bem, permaneça fazendo o que é justo, o que é reto, porque isso agrada no Senhor. Os seus passos, os seus caminhos, o Senhor se agrada dele, né? Diz aqui que Amém. Deus deleita-se no caminho do homem justo. O Senhor tem prazer em ver a vida de uma pessoa que vive uma vida de retidão, Isso. de santidade, que não prejudica, que não engana. O Senhor tem prazer. Tem prazer, se agrada, né? Naquele que vive dessa forma. Ele se agrada e nós temos que nos agradar do Senhor também. Então, o Salmo 37, ele nos traz essas promessas e nos traz uma mensagem. Se eu fosse assim, hoje fazer um resumo desse Salmo, a mensagem desse Salmo é que ela é uma mensagem de conforto e alento para nós que vivemos nesse mundo onde a injustiça ela está em todo lugar, onde a desonestidade está em qualquer esfera, está na política, está em qualquer lugar. Onde você olha, você vai ver ali injustiça e perversidade e mentira. Esse salmo é uma mensagem de conforto para nós e também uma promessa de que Deus irá recompensar quem vive de maneira reta e irá punir aqueles que escolheram o caminho da mentira e da desonestidade. Confia no Senhor. Olha aí. Confia, agrada-te, entrega e descansa no Senhor. Deus é Deus. Deus é o justo juiz. Ele está observando a tudo e a todos no seu santo trono. E no dia dele, no relógio dele, a justiça cairá. A justiça será feita. Serão julgados e serão punidos. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos encerrando aqui mais uma reflexão do Salmo 37 hoje. E queremos agradecer você que ficou até aqui, você que nos acompanhou até esse momento. Refletiu com a gente, que acompanhou. E queremos convidar você. Se você não é inscrito nesse canal, se você está clicando aqui pela primeira vez, se inscreva agora. Faça seu comentário. Deixa seu comentário. Deixa seu comentário aí. Isso. Às vezes. Qual a sua visão também desse salmo, né? Às vezes aconteceu com você. Aconteceu uma injustiça comigo, no meu departamento, no meu trabalho. Comenta aí. Vamos interagir. E a gente vai responder. Vamos trocar ideias aí pra gente crescer. Mas aí se inscreva, deixa seu like. E com certeza vai ser uma bênção ter você aqui na família. Seja Amém? Bem-vindo. Seja bem-vindo. Então ficamos até aqui, até o próximo vídeo, até o próximo salmo e Deus te abençoe. Tchau, tchau.